Namaha. Magitala mantraha Ganeha Namaha. Então vamos lá. Eu acho que tem mais algumas, acho que umas 3 mulheres para chegar. Mas eu vou contando um pouquinho para vocês algumas coisas que surgiram no caminho. E aí, porque eu quero começar com uma meditação, uma visualização ativa, mas aí é ruim se elas entram na metade, porque aí vão perder essa chegada, assim. Então eu vou contar primeiro para vocês e depois a gente faz a meditação. Aí, se elas chegarem no meio, a gente vai ter a presença delas, senão aí elas começam depois da meditação. Então, esse círculo, ele surgiu de uma necessidade muito grande de nutrição. Eu sinto que a gente está num momento onde nós, mulheres, a gente está precisando muito ser nutrida. Entender o que nos nutre, o que a gente está precisando nesse momento para nos nutrir, porque é um momento muito desafiador em vários sentidos, né? São inúmeras informações chegando o tempo todo, seja pela quarentena, seja pela expansão de muitas emoções que acontecem ao mesmo tempo. Então, aqui a nossa rotina tem sido bem desafiadora e eu comecei a pensar muito o que me nutria. E, né, diante de uma realidade que muitas vezes é complexa, assim, da gente olhar, né? Eu hoje estou vivendo na Itália, né? Acho que hoje é meu último dia, minha última noite em Florença. E aí tá essa bagunça, assim, da gente, cada passo tá num lugar e é uma coisa que um dia foi um plano e hoje é uma, uma necessidade, assim, essas mudanças estão sendo necessárias, mais do que só por turismo ou qualquer coisa que antes já foi o plano, né? Um dia antes de uma pandemia. E hoje a gente tá, né? Eu tô com 3 crianças o dia todo em casa e o meu marido trabalha de madrugada, então ele dorme durante o dia, trabalha de madrugada e eu fico quase 24 horas com 3 crianças pequenininhas. E isso eu comecei a me questionar muito, né? O que me nutre? O que me mantém? Porque eu sei que para eu ficar bem com eles, eu tenho que estar bem nutrida. Então, o que me nutre? Né? O que de fato eu gosto e preciso fazer para me nutrir? E eu comecei a perceber que o que me nutre é estar conectada com mulheres e estar conectada com potências que eu admiro, com energias que eu sinto uma profundeza e que tocam a minha alma. E uma delas é Madalena. E uma dessas mulheres que me nutre é essa história e esse arquétipo de Madalena que vem por muitos meios me chamando, assim, né? Por muitos símbolos me chamando para olhar para tudo isso e para resgatar essa energia tanto em mim quanto nas mulheres que me rodeiam. Então eu senti muito de fazer esse círculo, de começar essa pequena jornada, né? Essas pequenas rodas para a gente lembrar. Porque eu não sei se vocês sabem, né? A gente ouviu uma história sobre Madalena, né? Uma Madalena prostituta, que tem um pedacinho assim na história, que nem tem muita. Ninguém sabe muito o que aconteceu, qual que é a história dela e tudo mais. E o que vem sido resgatado é que ela era a representação feminina dessa energia crística. Ela é muito mais do que simplesmente uma mulher que passou pelo caminho de Jesus, era uma das. Não, ela era a apóstola, ela era aquela que trazia para o mundo a energia crística feminina. Então, é a integração perfeita do feminino e do masculino. E aí, quando a gente tira o feminino dessa história, a gente fica com a energia masculina, que já é maravilhosa, né? Uma energia crística que já é maravilhosa, mas ainda falta essa integração do feminino, dos saberes e dos mistérios, principalmente de Madalena. E aí o que eu venho descobrindo e sentindo muito é que, assim, o Evangelho de Madalena, ele teve páginas arrancadas. Então, o Evangelho de Madalena, ela escreveu, assim como todos os apóstolos escreveram o Evangelho sobre a vida de Jesus, ela também escreveu, porque ela era a apóstola. E ela escreveu, e relatos contam agora que tinham muitas outras mulheres, né? Ela não era a única mulher, né? A estar próxima de Jesus. E ela escreveu um evangelho que não foi permitido
E depois, quando a igreja começou a ganhar força, a igreja mandou esconder, queimar todos os evangelhos de Madalena. E tanto que a gente ficou muito tempo sem essa história. E depois, quando recuperaram o Evangelho de Madalena, recuperaram 3 cópias, as únicas cópias que eram originais. E essas 3 cópias, elas não têm as mesmas folhas. Então, arrancaram as mesmas páginas, que possivelmente eram as páginas mais poderosas desse Evangelho. E aí a gente se pergunta por que fizeram isso, né? Por que estão escondendo essa história de Madalena? Da onde que vem? O que a gente faz com tudo isso? E assim, quando uma mulher redescobre o seu poder feminino, quando uma mulher se coloca no centro da sua própria vida, sem estar sempre servindo a tudo que está ao redor, mas se coloca no centro, num lugar sagrado feminino, essa mulher não se deixa mais ser subjugada. Essa mulher, ela se coloca no mundo de tal forma que ninguém mais vai dizer para ela para onde que ela tem que ir, porque ela já sabe para onde ela tem que ir. Então, esse resgate de Madalena, e eu senti muito quando eu descobri essa história de que essas páginas foram arrancadas e a gente não sabe até hoje o que está escrito nessa história, o que eu sinto é que a gente não sabe racionalmente o que está escrito nessa história. Realmente, a gente talvez nunca saiba, a gente nunca vai encontrar essas páginas. Mas a gente tem essa história impregnada em todas as nossas células. A gente tem essa história e a gente sabe exatamente o que está escrito nesse evangelho. E porque fala dessa força feminina e dessa energia de muito, muito poder e essa integração, principalmente. Porque hoje a gente fala do sagrado feminino e acho que há 5 anos, assim, mais ou menos, que eu comecei a olhar para esse caminho. A gente falava muito da energia feminina, do cuidado com os ciclos, da conexão com a natureza, nesse olhar do feminino, de fortalecer o feminino. E eu sinto que a gente está chegando num momento onde a gente integra o feminino e o masculino, onde a gente olha para o feminino, desperta o feminino, olha para o masculino dentro de nós, essa energia forte que a gente tem, e integra os dois dentro da gente para olhar para o mundo e ver o mundo integrado, masculino e feminino. Por isso que tem surgido muito esses chamados de Madalena. E o símbolo principal de Madalena são as rosas. Então, as rosas, elas trazem muito Madalena, trazem muito Maria, essas energias muito suaves e muito sutis do feminino, e que trazem uma simbologia gigantesca, assim. Se a gente olhar para uma rosa, a gente pode ficar horas admirando cada mensagem que ela tem para nos dizer, assim. Então já fica um convite para vocês, quando olharem para uma rosa, perguntar para elas qual que é a mensagem que elas têm para dizer, o que elas podem conversar com você e se concentrar, que elas vão te dar uma resposta, elas vão te trazer uma lição, assim, que é só na observação, né? Observação e intuição. Então, a Madalena vem nessa história, assim, de fortalecer o feminino e de trazer essa energia, de fato, para as mulheres, para os homens também, mas essa integração perfeita, que tem muito a ver com a nossa sexualidade, com o desenvolvimento de uma sexualidade sagrada, que está muito na forma que a gente se expressa para o mundo. Né? A gente hoje fala de sexualidade e tem muito mais para a gente falar sobre isso do que só uma relação entre um homem e uma mulher, ou uma mulher e uma mulher, ou um homem é muito maior, assim, que tudo isso. Então tem um longo caminho para a gente percorrer por aí. E na jornada da heroína está exatamente no momento, né? Então a jornada da heroína são vários encontros que estão acontecendo, e o de hoje é exatamente essa aproximação do feminino. Então no encontro passado teve o momento do encontro com a deusa, não sei quem estava no encontro passado, que tava, que foi esse encontro com a deusa, né? E hoje é esse caminhar para o feminino, é entender, olhar para o feminino, esse feminino potente. Por isso que casou tanto as duas energias, tanto a de Madalena quanto a dos ciclos, e trabalhar toda essa questão da descoberta e redescoberta do feminino dentro de cada uma. Então, vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Diz que minha conexão tá instável, então se der alguma falha, vocês me avisam, tá? Então, para a gente começar, eu vou pedir para cada uma rapidamente falar o seu nome, e vocês vão dizer como lá fora, né? A gente olha para fora, por exemplo, aqui já tá de noite, né? Eu olho para fora, tá de noite, tá um clima bem quente e abafado.
Então a gente pode olhar para fora e tá uma tempestade, pode estar chuvoso, pode estar nevando, pode estar ensolarado. Então o que eu quero é que cada uma diga o seu nome e como que tá o teu tempo interno nesse momento. Então ao invés de olhar para fora, a gente vai olhar para dentro e dizer como é que tá o nosso coração nesse momento. Se ele tá chuvoso, se ele tá ensolarado, se ele tá nevando, se ele tá... Tem a ver com as emoções que a gente tá sentindo agora. Tá? Todo mundo entendeu? A gente vai fazer bem rapidinho, assim, abre e fecha o microfone, que depois a gente vai ter mais um momento para conversar. É mais pra gente entrar juntas nessa egrégora de dizer o nosso nome e qual é o nosso tempo interno nesse momento. Tá? Quem quiser começar? Gratidão. Sabe que uma das frases que mais me chamou a atenção quando eu comecei a ler, estudar e sentir Madalena, fala que a gente só conhece Madalena no escuro. E isso me chamou muita atenção. Porque às vezes, né, muitas falaram que estão no inverno, que estão no escuro, na penumbra. E é exatamente nesse lugar que a gente encontra a Madalena. Que a gente encontra essa energia, né? Quando eu falo Madalena, eu estou falando dessa energia que quando a gente olha para uma rosa, a gente enxerga essa potência. Então é esse lugar, assim. E não adianta, a gente não vai encontrar ela quando tá tudo bem, quando o sol tá brilhando, quando a gente tá, né, nesse lugar interno de disposição, conseguindo fazer várias coisas. Então a gente encontra naquele momento que a gente desconfia às vezes da gente, é naquele momento que às vezes a gente não sabe para onde caminhar. E às vezes é um tempo grande na nossa vida, às vezes são ciclos, e às vezes é um momento muito pequenininho do dia que passou ali e a gente não tá, né, tá se sentindo no escuro mesmo, nesse inverno. Então, como é especial a gente poder vivenciar esses ciclos, né, que é muito do que traz hoje esse encontro, um pouco pela jornada da heroína. E quando eu fui tirar as cartas, eu pensei, poxa, eu vou escolher 4 deusas, né? Eu olhei no calendário, falei, eu não vou pensar a longo prazo, vou pensar agora em 4 encontros até o final do ano. A lua cheia é um momento onde a gente se coloca mais para fora, então é um momento onde normalmente a gente gosta de se encontrar. Então eu pensei, 4 encontros de lua cheia, vou tirar 4 cartas, né? 4 deusas. E a primeira deusa foi a deusa Eostre, que é essa aqui. Vou mostrar para vocês. Que é a deusa da primavera. Então, e aí eu achei muito, muito propício para esse momento que tá todo mundo entrando na primavera, né? No Brasil, não sei se tem mais alguém fora do Brasil. Tá todo mundo no Brasil, né? E tá todo mundo entrando na primavera e eu tô saindo, né, do hemisfério norte, que vai entrar no outono agora, para ir para o hemisfério sul, que vai entrar na primavera também. Então a gente tá entrando junto nessa primavera. E vai ser muito, muito gostoso a gente entrar na primavera entendendo o que a primavera traz, qual é esse ciclo da primavera, né? Porque se a gente olha para a natureza, é quando a natureza está renascendo, né? Então, se a gente olha para a natureza e olha para a gente também renasce, né? As nossas florzinhas também brotam. E a grande reflexão que a Eostre traz é que sementes que a gente plantou para que elas possam florescer. Então, se a gente olha para o nosso inverno, o inverno é um momento onde tem neve, né? Então, se a gente olha o inverno realmente mais no hemisfério norte, assim, o inverno é um momento de neve, e aí fica aquela neve no chão, aquele né, metro de neve, assim, cobrindo todo. Mas é embaixo da neve que tá tudo começando, que a vida tá começando a germinar. Não é depois, é durante esse período que a umidade da neve vai conservando tudo que tá ali. E no outono, quando as folhas caem, elas criam essa camada de proteção para a neve não queimar o solo. Então, olha como é perfeito, né? A inteligência da natureza. Então, as folhas caem no outono e aí elas forram todo o chão. Aí a gente, humano, fica tirando as folhas, né? E, na verdade, as folhas, elas dão essa proteção para quando a neve cai, não queimar o solo e as sementes poderem germinar. E aí chegar na primavera. Então imagina isso dentro da gente, como é que acontece, né? Então a gente também tem os mesmos ciclos da natureza. E como mulher, a gente consegue olhar para esses ciclos durante toda a nossa alunação. Então a cada mês, a cada ciclo menstrual, e para as que não menstruam, tem o ciclo da lua, que é esse ciclo de 28 dias, 29, muito próximo, e que tem essas 4 energias que são energias muito peculiares e que cada mulher vai sentir de uma forma, mas que são exatamente as energias das estações do ano.
Então, achei incrível que a gente falou das estações, porque é exatamente isso, assim, a gente começa o nosso ciclo. Então, todas aqui estão menstruando, alguma não está menstruando. A Pri, não. Eu não tô ainda. Eu tô Tá. vivendo de 4 meses. Uhum. Tô ainda. Eu também não. Então, quando a gente não está menstruando, a gente pode se aproximar muito da energia da lua, mas também cada mulher vai responder de uma forma. Então, é como se cada mulher tivesse um ciclo, assim. Na lua cheia, cada uma vai, né, vai ser de um jeito. O que é legal de tudo isso é entender que a energia da lua e a energia do nosso ciclo menstrual é muito parecida. E aí a gente vai entendendo como é que essa alquimia acontece dentro de cada uma de nós. E as mulheres que não estão menstruando pela gravidez, pelo pós-parto, pela menopausa, todas nós, a gente continua sendo cíclica. Então isso é o mais bonito, tendo útero, não tendo útero, a gente continua sendo cíclica, porque é sobre essa história que a gente conta para nós mesmas sobre quem a gente é a cada momento, né? Então, durante o dia, se a gente olhar, a gente tem essas 4 energias. A energia da madrugada, né? A energia da meia-noite, por exemplo, a energia desse dia que acabou, né? A madrugada, a energia das 6 da manhã, então tá começando a florescer. A energia do meio-dia, ensolarado, esse ápice de energia, e a energia das 6 horas da tarde, mais ou menos, então o sol tá caindo, né? O outono. Então todo o nosso dia, os ciclos da natureza, né? As estações, tudo é muito parecido. E aí a gente acaba, por muito tempo a gente se descolou desse ciclo, não entendeu que a gente fazia parte da natureza. E agora tem esse resgate de entender que a gente faz parte da natureza e o quanto a gente pode olhar para a natureza e aprender com ela e aprender sobre os nossos ciclos. Então é uma grande beleza a gente olhar para cada uma dessas fases, assim, anotar sobre as nossas fases, anotar os nossos sonhos que a gente tem em cada uma dessas fases. Então é muito potente, assim, traz muita potência. E eu percebo, por exemplo, né, que na lua, no final da lua crescente, lua do céu mesmo, né, que equivale ao período de ovulação, por exemplo, né, quando uma mulher está ovulando, que é o seu ápice criativo, né? Então, eu percebo como mãe o quanto eu sou aquela mãe que deita e rola com as crianças. Assim, eu ando 15 minutos com eles, volto, faço um monte de coisa, super disponível, né? Brincando, nessa energia mesmo de doação e faço comida e um monte de coisa. Vai caindo a lua minguante, chegando na lua nova, eu não quero, que é o momento da TPM, por exemplo, né? É um momento que a gente vai começando a ficar mais introspectiva, não quer, né? Não quer fazer tanto, quer olhar para si. E o grande segredo, quando a gente não sabe sobre isso e não reconhece isso em nós, é que a gente acaba atropelando os ciclos e não vive cada um deles. Então a gente não vive o nosso inverno, a gente não vive a nossa menstruação, né? A nossa alunação de uma forma de deixar morrer, deixar ir, para que na primavera a gente possa florescer. Então, a grande pergunta de hoje, o grande questionamento que a gente pode se fazer é que flores que a gente quer ver brotando dentro de nós e que sementes que a gente plantou. Para olhar se as nossas sementes do inverno, né, se a gente olhar um pouquinho para trás, assim, se a gente olhar hoje para o que a gente fez e agora quer colher, se a gente olhar, né, e não é só uma questão assim de colheita, uma coisa que como se a gente fosse receber um castigo, né? Se a gente não foi boazinha, a gente recebe um castigo. Mas é muito dessa autorresponsabilidade de olhar para o que a gente está emanando para o universo, o tempo todo, as frases que a gente fala, a forma que a gente olha o mundo, tudo isso vai devolver para a gente a mesma flor. Então, a mesma flor que a gente plantou, a gente colhe. Porque é só sobre isso que existe. Então, é só sobre isso que a gente fala. Todo o resto é ilusão. Tudo o resto de achar, né, que a gente pode viver uma vida enganando, uma vida passando a perna e que a gente vai ganhar dinheiro e que a gente vai, sabe, só uma coisa assim de sempre passar a perna no outro, porque existe essa visão, né, de que se eu não preciso tá, né, assim, me doar tanto, não, vai dar tudo certo no final e eu vou ganhar dinheiro e pronto. E aí a gente olha para o lado e às vezes vê tanta gente trabalhando mesmo, né, trabalhando e se doando e fazendo e acreditando nos seus sonhos. Então é muito desse olhar, assim, o que eu planto, né, a Eostre, ela também representa a Páscoa, porque na primavera, a gente, né, no hemisfério norte, de onde vêm os rituais pagãos, os rituais das deusas,
A Aiócia, ela tem a ver com o coelho, ela tem a ver com tudo que a gente fala na Páscoa, que é o renascimento. Então é como se tivesse trocado de lugar. A nossa Páscoa é, na verdade, o começo da primavera para o hemisfério norte. Então tem muito essa simbologia. E aí, a minha proposta para hoje também, a gente vai vendo o tempo passar, né? Tem tantas coisas para a gente conversar. Então a minha proposta para hoje é a gente fazer uma meditação. Todas vocês compreendem um pouquinho os seus próprios ciclos, assim? Né? Quando está menstruando, a primavera interna. Vocês querem que eu fale um pouquinho mais de cada uma dessas fases? O que vocês acham? Ou que a gente passe para frente, para a próxima etapa? Eu acho que eu aceito, Ni, porque eu nunca ouvi falar muito de tudo isso. Oi, Ju, seja bem-vinda, a Ju chegou. Muito obrigada, desculpa o atraso, gente. Imagina, a Ju estava hoje lá em Assis, na cidade de São Francisco de Assis, da Clara de Assis. Linda. Meu sonho de conhecer. Então, eu vou falar para vocês. Acho legal até, Ni, porque tem bastante gente nova, né? E essa, como é a base de muita coisa que a gente fala, né? Eu até tô com a minha pulseirinha aqui. Se você precisar falar de pulseirinha, eu mostro a minha, tá? Ai, ótimo. Então, eu acho que é legal você falar. Vamos falar então. Porque é muito primordial, assim, né? Eu sinto que é o passo inicial para a gente se abrir para qualquer outra coisa. Porque quando a gente vai falar de potência feminina, se a gente não enxerga a nossa própria potência dentro disso tudo, acaba que a gente não sentiu ainda o principal, que é o que está dentro da gente, né? Porque quando a gente fala de Madalena, quando a gente fala das rosas, a gente fala dessa descoberta, a gente está falando de algo que está fora, né? A gente está falando ainda de algo. E aí, quando a gente consegue colocar a Madalena dentro da gente, a gente consegue colocar a Mãe Maria dentro da gente, a gente consegue colocar todos esses arquétipos conversando dentro da gente, porque não é fora, né? A gente não está falando de alguém que está fora. É toda essa energia se remexendo dentro da gente, né? Então, e as 4 energias principais do nosso ciclo são exatamente essas. Então, a gente pode se basear muito por essas energias, pelas estações, que é o que a gente já conhece e consegue ver na natureza, né? A gente tem essa informação. Então, se a gente pensa no outono, a gente tem a ideia das folhas caindo, a gente consegue olhar para isso, a gente já viu em filme, né? Aquele momento onde as folhas caem. Fala do inverno, a gente já sentiu o inverno e a gente sabe que tem lugares que nevam, tem lugares que as pessoas quase não saem de casa. E a primavera, a gente tem essa sensação do que é a primavera, né? E o verão também, né? O verão normalmente equivale com férias, as pessoas estão na praia, as pessoas estão se expandindo, dormem pouco, vivem muito. E quando a gente tá no hemisfério norte, que a gente sente muito cada estação muito, muito pontuada, né? Elas são muito marcadas, a gente tem um inverno onde anoitece 5 horas da noite, então 5 horas acabou o dia, é aquele dia muito curto e uma noite muito longa. E no verão é o contrário, são dias muito longos, o dia vai até 11 horas da noite e amanhece muito cedo. Então a noite é muito pequenininha e o dia é muito longo. Então é muito incrível olhar para isso, porque fala dessa energia de entrega e a energia de introspecção, que são os 2 polos. Um polo de entrega, de expansão e um polo de introspecção. No nosso ciclo, a nossa menstruação equivale a esse polo de introspecção. É esse momento de olhar pra gente, de entrar na nossa caverna interna, da gente se reconhecer de tudo que tem dentro da gente. E equivale à lua nova no céu. Então, a nossa menstruação, quando a gente fala de menstruação, a gente está falando dessa energia da lua nova no céu, que é esse momento onde a lua se esconde. A lua não está aparecendo, a gente não vê ela no céu. Então, ela está, né, nesse momento de introspecção. Ela não está brilhando, a gente não está vendo o brilho dela. E aí, a nossa menstruação é esse momento de morrer, de se permitir morrer, de deixar o ciclo todo morrer mesmo, para que a gente possa renascer e chegar na primavera. Então, a primavera, ela tem o arquétipo da menina. Então, essa energia, quando a gente olha para uma criança,
né? Essa energia da menina dançante, que brinca, que pula, né? Que está pronta para o mundo e que está começando a sua vida. Então, esse começo da vida, a gente começa os primeiros dias depois da menstruação sendo um bebezinho, se colocando no mundo como um bebê que está pronto para redescobrir o mundo, para olhar para o mundo de um jeito novo. Então, o comecinho da primavera, as flores estão começando a vir, elas ainda não, né, não é de um dia para o outro que elas brotam, assim. Tem esse processo que é devagarinho, vai acontecendo. E aí, essa energia da donzela equivale à lua crescente, a lua está começando a crescer. E aí a gente chega, então, no verão, né, que é a nossa fase da ovulação, né, no nosso ventre, essa energia equivale ao período antes da ovulação, que é o período pré-ovulatório. O nosso corpo está se preparando para ovular. A nossa pele começa a ficar mais bonita, o cabelo começa a ficar mais bonito, o nosso corpo vai preparando o nosso corpo vai preparando o nosso útero, né, para que ele carregue um bebê. O nosso corpo, ele só sabe fazer isso, né? Fisicamente, se a gente for falar, ele só sabe ovular para ter bebê e depois, se não tem um bebê, mandar aquele óvulo embora. E aí ficar nesse ciclo, né, de ter bebê, não ter bebê. E aí, quando o óvulo é fecundado, a gente tem um bebê, que é um novo ciclo maior. Então, essa dança que vai acontecendo a gente pode começar a olhar em qualquer uma das fases, né? Não tem uma fase certa. Então, essa energia vai crescendo, chega na lua cheia, na ovulação. A ovulação equivale à lua cheia. O ápice da lua é a lua mais brilhante. Quando a gente olha de todos os dias, é o dia que ela está inteira no céu. E é uma mulher inteira em si mesma. Ela está inteira para se colocar no mundo. Normalmente é o momento onde a gente tem mais vontade de colocar os planos em ação. Então, se a gente estava planejando algumas coisas na fase da menina, é ali que a gente começa, de fato, a colocar coisas. Eu até coloquei no meu Instagram esses dias que chega a lua cheia, eu quero fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, assim. Eu esqueço que eu tenho filho e eu quero cuidar deles, quero fazer coisa de educação, quero ler sobre isso, quero fazer homeschooling, quero fazer um monte de coisa, ao mesmo tempo eu quero fazer ciclos de mulheres, ao mesmo tempo eu quero criar um monte de coisa, fazer. E é essa energia que a gente começa a ter muitas ideias, querer fazer muita coisa. Então, quando a gente consegue sincronizar o nosso tempo interno com atenção, então não é que a gente tenha que ovular na lua cheia, mas é quando a gente consegue olhar para as nossas energias internas e perceber que isso está acontecendo, perceber que está tendo essa dança interna em cada uma de nós. E aí, então, a gente chegou no ápice do verão, férias, praia, dentro de nós está uma grande alegria, que é a fase da mãe, né? O arquétipo principal desse período é da mãe, porque é a mãe que se doa, é a mãe que se entrega. Então, é esse arquétipo, né, se a gente olhar para a Mãe Maria, para tudo que a gente tem e para todas as mães, assim, né, a lua cheia, né? Então, você olha para a barriga, assim, né? É uma lua cheia que está gestando. E aí a gente tem esse ápice de energia, mas ninguém vive no ápice. E isso é o mais legal da gente entender. Ninguém vive no ápice. Ninguém vai estar sempre lua cheia. Né? Nós, mulheres, não somos lineares, então a gente tem que estar sempre produzindo, sempre cheia de ideias. E a gente às vezes se cobra para isso, né? Para estar sempre cheia de ideias, sempre sendo a melhor mãe, sempre sendo a melhor nisso, mas a gente não é. E aí essa energia começa a decair. E aí essa energia que vai decaindo é a energia da lua minguante. Então a lua vai desaparecendo no céu, o outono vai chegando, derrubando as folhas, e a gente precisa deixar essas folhas caírem. E aí as folhas vão caindo e a gente vai entregando para a natureza essas folhas, que são pedaços nossos que não cabem mais. Muitas vezes são desapegos profundos, é uma emoção que surgiu de uma coisa do passado. Não sei se vocês já perceberam, mas é a fase da TPM, traz, às vezes, desenterra coisas lá do passado que vem à tona e fazem a gente chorar, fazem, né, tudo se remexer aqui dentro. E é essa energia da gente desapegar, é um grande presente essa fase. E para muitas mulheres, para mim, por muito tempo, essa foi a fase mais difícil. A fase da TPM é a fase que traz mais cólica, mais dor de cabeça, mais desequilíbrio e muitas questões emocionais que vêm à tona. E, né, na lua minguante, então para quem não está menstruando, o período da lua minguante, isso vem muito profundamente. E se a gente não permite que as folhas caiam,
né, todas elas, a gente vai ter uma menstruação, uma lunação muito difícil, porque a gente não conseguiu cumprir esse ciclo. Então, as dores menstruais, daí no período da menstruação mesmo, né, chegando daí no outro lado, então a gente saiu de um momento de expansão, subiu e desceu para um momento de introspecção muito profundo, que é a menstruação. O único convite que a menstruação faz para a gente é que a gente pare tudo que a gente está fazendo e olhe para dentro. Né? Se a gente pensar que a menstruação, a gente sangra, e depois a gente foi criando um monte de tipo de absorvente para a gente não precisar se preocupar com o nosso sangue, mas na verdade, para a gente sangrar, a gente precisa ficar quieta. A gente precisa, né, vai sujar a roupa, se a gente pensar no sangue em si, e não, né, nos protetores de menstruação. Mas a gente vai sangrar no lençol, a gente vai sangrar por onde a gente for. Então não é para ir, é para ficar paradinha, para sentar na terra e, né, e trazer essa energia para a terra. Então, é o único convite que a menstruação faz. E claro, mulher moderna, hoje é muito difícil a gente parar tudo para simplesmente, eu vou ficar aqui sentada menstruando agora, né? Nesse estado meditativo. Muitas vezes a gente não consegue, mas é o grande convite para que a gente comece a trazer isso para o nosso dia a dia, esse momento, né, da lua nova no céu. Então, a menstruação, esse momento da lua nova, é o inverno. É esse momento, se a gente olhar para a natureza, os animais eles não saem, né? Eles ficam, muitos animais vão hibernar, vão ficar dormindo dentro de si, na caverna. E a gente também foi feita para isso, para que nesse momento a gente se recolha dentro de nós, a gente olhe, né? Se a lua nova está no céu, a gente olhou, né, para a lua no céu e a lua está nova, é importante que a gente olhe como é que a gente está se sentindo, e se a gente sentir vontade de ficar mais quietinha, a gente ficar e da gente colocar esses limites para as pessoas que estão ao nosso redor, da gente colocar, né, para os filhos, principalmente aqui em casa, eles sabem muito, assim, quando eu, né, não tô no ápice, eu tô num momento que eu preciso ficar sozinha, eu preciso ter mais tempo para ficar comigo, para fazer uma meditação, para tomar um banho mais tranquila. Então, é um olhar interno que ninguém vai ter por nós. É quando a gente se coloca a partir desse limite é que as coisas começam a realmente ser vistas, assim. Então, é muito importante esse olhar. E se a gente não consegue morrer nesse momento, né, e deixar o nosso sangue fluir, a menstruação fluir, ou então fazer um ritual, né, se a gente não está menstruando, fazer um ritual, assim, de se conectar com essa energia, de olhar, de sentir o que precisa morrer em nós, para que a gente possa se renovar, o próximo ciclo, ele já vem truncado. Ele já vem com aquele, digamos assim, com aquilo que não morreu, já vem com um acúmulo. E aí a gente vai acumulando mortes. E por isso que hoje em dia é muito difícil ser mulher, em muitos aspectos. É muito difícil a gente se colocar, é muito difícil a gente conseguir espaço, é muito difícil a gente conseguir vez, porque a gente está com esses ciclos que não morreram. E a gente está há muito tempo precisando morrer muito, assim, morrer internamente, as nossas emoções, as nossas dores, entregar tudo isso para a Terra. E aí, se a gente, por exemplo, né, passou uma vida sem ter consciência, né, passou muitos anos sem ter consciência dos nossos ciclos, e agora a gente quer que tudo possa morrer para que a gente possa renascer. O que a gente faz? Né? Então, a gente pode começar a intuir um ritual, a sentir qual seria a melhor forma da gente permitir que tudo isso morresse. Seja escrevendo uma carta das nossas dores, sobre tudo que dói muito na gente, e queimando essa carta, ou então escrevendo todas essas dores, ou gravar, sabe? Gravar você falando tudo que dói, tudo que ainda te machuca, tudo que o teu coração carrega, e conseguir colocar isso no mundo, expressar isso para o mundo de alguma forma é um grande segredo. E às vezes, quando a gente começa nesse caminho de escrever, de se colocar, começa a vir muita coisa. E é muito importante que tudo venha, e essas coisas doem, e a gente vai conseguindo colocar, porque é só assim que a gente renasce. Então é só no escuro, né, nesse lugar do ventre, nesse lugar da escuridão, que a gente consegue encontrar a Madalena, que a gente consegue encontrar esse poder feminino de se colocar no mundo, essa natureza, né, da mulher selvagem, essa natureza de uma mulher que se coloca e que vive a sua própria vida, vive aos seus termos. Se quer viajar, se acredita que o mundo né, a vida é em outro lugar, ou se acredita que vai mudar de trabalho, ou se acredita,
consegue fazer o que tanto sonha, porque tá nesse lugar cíclico da vida, de morte e renascimento, né? E quando a gente não sente, por exemplo, né? A gente não consegue sentir essa conexão com os ciclos, ou a gente acha que está muito linear, né, que está sempre tudo muito bem, ou sempre está tudo sempre difícil. É bem importante fazer a mandala da lua, que é um processo muito legal, assim, né? Ela é um círculo que tem todos os dias do mês e você anota. Pode ser um diário também, né? Você anota tudo que você está sentindo naquele dia, pode ser palavras-chave. E aí você vai vendo que às vezes as diferenças entre um ciclo e outro são muito sutis. Mas quando você faz num mês, faz no outro, você começa a cruzar as informações e de repente você percebe que é exatamente no dia X que você tem energia para impulsionar um novo negócio, um novo projeto, ou para mudar uma coisa que você queria muito mudar e você já não estava conseguindo há muito tempo, e de repente era aquele dia que você já detectou ali no teu ciclo, né? Que quando você está com muita energia, que você consegue fazer. Então é muito legal, porque isso fala muito desse encontro conosco mesmas, esse olhar para o quanto a gente tem de magia e de mistério dentro da gente, porque não é ninguém fora falando. Não é, né, a não ser quando a gente se conecta com a lua do céu, que está fora, mas na verdade ela reflete essas emoções que estão aqui dentro. E esse autoconhecimento, eu acho que foi uma das coisas mais transformadoras, assim, da minha vida, de olhar o quanto a gente é cíclica e que tudo bem ser cíclica, e que tudo bem ter várias fases e tudo bem ser do jeito que a gente é, que não precisa ter uma regra de como ser mulher, né? Então todas as mulheres são assim, todas as mulheres são assado, não existe essa regra, né? A gente é muito mais do que isso. E é muito transformador quando a gente consegue olhar para tudo isso, né? Para toda essa potência que a gente tem. E aí, quando a gente reconhece a potência, a gente não aceita menos. Sabe? A gente não aceita menos que isso, porque a gente já sabe que a gente é muito, né? O que acontece dentro da gente tem muita magia, então não é, né? A gente não vai aceitar um relacionamento abusivo, a gente não vai aceitar que o que está fora diga pra gente o que tem que fazer dentro, né? Pessoas que estão fora digam o que a gente tem que fazer. A gente não vai aceitar um emprego onde a gente não se sinta realizada profissionalmente, onde a gente não receba o que a gente realmente merece por aquilo, né? Não seja valorizada. Então, quando a gente reconhece esses ciclos, a gente começa a se aproximar dessa potência que a gente é. E a entender que tudo bem quando a gente não enxerga a nossa potência. Ela logo volta, ela logo vem. E é muito legal detectar em que momentos do nosso ciclo a gente tem mais dificuldade. Nem todas as mulheres têm dificuldade na TPM, nem todas as mulheres vão ter dificuldade na lua nova, por exemplo, né, na menstruação. Nem todas. Às vezes, uma mulher pode ter dificuldade no período, na fase da menina, que é essa fase da primavera, onde todo mundo está nesse desabrochar, né, esse arquétipo. E às vezes alguma mulher não está nesse arquétipo. E é muito legal refletir por que isso está acontecendo. Porque às vezes eu lembro muito do relato, né, da Heloísa falando que a fase da donzela, essa fase da menina, que é a fase do florescimento, ela tinha muita dificuldade. Ela sentia que era um dos momentos mais difíceis para ela. E aí que ela, quando começou a fazer essa análise de por que esse era o momento mais difícil, trazia tantas dores, ela conectou e percebeu que foi exatamente o momento onde os pais dela morreram, né? Os pais dela e da Elaine, que foi o momento onde elas eram menina. Então, quando ela me falou isso, foi muito profundo de entender, assim, que, poxa, realmente cada mulher vai entender o seu lugarzinho nisso tudo. Cada mulher vai ter a sua possibilidade de cura em algum desses campos, em algum desses processos. Então é muito mágico, assim, o que a gente carrega dentro da gente é muito profundo, sabe? Muito. Se a gente volta a honrar esses nossos ciclos, a gente volta a se reconectar com energias muito muito sagradas, assim, que tem muito a ver com a energia da terra, essa energia feminina, da grande mãe, de Gaia, né? Que aí começa esse cuidado com a terra mesmo, né? Muito mais do que esse cuidado, essa forma de exploração do lugar que a gente vive, né? Da terra que a gente vive, mas de conexão com a natureza, porque se o ciclo tá dentro, o ciclo tá fora, se tá fora, tá dentro, né? Então tem muita beleza nisso tudo. Coloquei lá no grupo algumas fotinhas disso tudo que você
Tá falando, tá bom? Eu Aham, pus todas as ótimo. fases, o que significa cada uma, pus a mandala, tá bom? Ótimo. Então, para quem ficar com mais dúvidas, e eu tenho alguns materiais sobre isso também, quando alguma de vocês quiser, tem um e-book que eu fiz há uns anos atrás, assim, que ele fala dos ciclos e ele fala dos principais desequilíbrios que a gente pode ter. Então, algumas perguntas para fazer quando tem endometriose, quando tem algum cisto, quando tem. Que perguntas que a gente pode se fazer para olhar para o nosso ciclo e entender o que pode estar trazendo de potência também. Então, se vocês quiserem, eu posso compartilhar também esse e-book, que é bem legal, assim, pra gente começar. E aí tem umas coisas que podem ajudar, sabe? Tem como trabalhar todas essas energias, né? E alguma dúvida, alguma coisa que vocês queriam que eu complementasse disso? Como é que ficou aí? Tudo certo? Deu para acompanhar? Eu acabei Olha, falando muito eu vou rápido. fazer uma pergunta que pode ser que alguém tenha também. Eu menstruo na lua cheia, que nem hoje eu estou menstruada. Começou ontem. Aham. Então eu faço a lua, é a lua vermelha que chama? Que daí eu faço Então, ao contrário ao das luas? contrário, né? Então, o arquétipo, eu esqueci de falar dos arquétipos, né? O arquétipo da lua minguante é o arquétipo da feiticeira. Que é essa energia que tem muito a ver com esse trabalho interno de magia e tudo mais, e muito da sexualidade. Então, ele traz muito esse arquétipo. E a lua nova, a menstruação, ela traz muito o arquétipo da bruxa, né? O arquétipo dessa mulher que está dentro de uma caverna fazendo seus mistérios e vivendo seus próprios mistérios. E aí, quando a lua no céu, né? Ela também influencia. Então, se a gente está menstruando e a lua no céu e a gente vai conectar as duas, né? É muito potente. Então, se a gente está numa lua cheia e menstrua, é um momento realmente de pegar essa energia criadora que tem do céu, trazer para dentro e colocar isso pra gente. Porque assim, o nosso ritmo interno está dizendo que a gente está desapegando, tá deixando ir. Então a gente está, né, internamente uma bruxa. Mas a lua fora está dizendo que coloca essa bruxaria no mundo, sabe? Se expande essa bruxaria, expande tudo que você é. Olha para tudo que você está desapegando e coloca isso no mundo. Então é um momento de total expansão, assim, e expansão do que você é, da tua verdade, do que está lá dentro de si. E quando a gente está ovulando na lua cheia, né, e menstruando na lua nova, né? Então, que é como se eles tivessem meio casados, assim, né? A lua e a menstruação e a lua. Ele tem muito a ver com essa bruxaria interna, né? Essa coisa que é o momento de se colocar para dentro com muito mais força, com muito mais introspecção e olhar para isso com muito mais possibilidades internas. E não tem um certo e um errado, porque na verdade cada como os nossos ciclos às vezes eles variam, às vezes a gente vai estar menstruando numa lua, às vezes a gente vai estar menstruando em outra, às vezes a gente vai estar de novo naquela. Então é muito legal a gente se questionar sobre o motivo, porque todas as respostas, todas elas, cada uma tem dentro de si. Não existe em livro nenhum, não existe em lugar nenhum, não existe outra mulher para falar sobre isso melhor do que vocês mesmas, né? Cada uma de nós. Então essas respostas é muito legal entender. Às vezes tem um ciclo que a gente se doou muito, o ciclo inteiro se doando, fazendo. E aí, de repente, a gente vê que a nossa menstruação vem bem na lua nova, né? No dia que a lua nova começa, a nossa menstruação começa. Então, de repente, a gente pode olhar, poxa, eu me doei, e de repente, e às vezes isso adianta um pouquinho a menstruação para ficar ali, né, bem certinho com essa energia da lua nova, porque é um momento de parar tudo e, como a lua, se apagar, né? Se apagar, entrar dentro da sua caverna, da sua tenda vermelha, do seu processo interno e se permitir morrer, se permitir entrar nesse processo com profundidade mesmo. Assim como a lua crescente e a lua minguante vão trazer também essas respostas, assim. Tinha uma pergunta ali, a lua, quando o nosso nascimento, influencia nesse período menstrual. Então, ela fala muito
sobre a nossa potência interna, né? Sobre o que a gente coloca no mundo e sobre o que a gente veio colocar no mundo, assim. Então, cada lua tem né, esse lugar, assim, dentro de nós. E é bem legal da gente olhar, descobrir a lua que a gente nasceu e compreender o que ela traz para cada uma de nós e entender quando a gente menstrua nessa lua, qual que é a mensagem dessa menstruação, né? Qual que é a mensagem que a nossa introspecção pode nos trazer. É realmente muito, muito legal, muito potente olhar para isso. Mais alguma dúvida dos ciclos? E é bem fácil achar a lua que você nasceu. Ela é a primeira coisa que você põe lá no Google, rapidinho você acha. Já aparece, né? É. Bem... Oi, Nicole. Oi. Tenho uma dúvida. Quando a gente está no anticoncepcional, que a gente não tem o ciclo natural, assim, né? O que acontece? Basicamente, assim. Não tô ouvindo. Será que sou eu? Tá. Pode ser que seja a minha internet, porque ela anda bem ruim. Bom, agora a sua imagem travou, acho que melhorou aqui. Então, quando a gente toma anticoncepcional, que o nosso ciclo não é natural, assim, sabe? O que acontece, o que influencia, tipo... Então, o anticoncepcional realmente ele não... O que acontece é que com o anticoncepcional não tem a ovulação. Então, o corpo em si, biologicamente, não se prepara, né, para receber um bebezinho, né? Mas a gente continua sendo cíclica. Então, às vezes, a gente não tem a mesma potência de ciclicidade, né? A gente acaba sendo um pouco mais linear, digamos assim, mas ainda acontecem muitas mudanças que é legal a gente entender o que cada uma delas pode trazer para nós. Então, é muito legal anotar. Porque às vezes não é bem na lua cheia que vai ter toda a potência, às vezes vai ser numa outra lua, às vezes vai ter uma diferença. Mas é muito legal olhar para as diferenças que uma lua, né? A gente olha no céu ali, lua nova no céu, lua cheia no céu, porque com certeza ela vai estar influenciando de alguma forma, a gente vai estar sentindo de alguma forma o ciclo acontecendo. E aí cabe a cada uma de nós ir descobrindo como que em cada expansiva, mais assim com vontade de fazer várias coisas, e em que momento a gente fica mais introspectiva, para aproveitar esse momento da introspecção e realmente entrar nesse lugar de deixar morrer, né? E uma coisa que eu esqueci de falar que é muito legal também, que quando o nosso corpo, né, biologicamente, a gente se prepara, então a gente ovulou, né? A gente liberou um óvulo, se preparou, então nosso corpo disse, é agora, né? É agora, porque o nosso corpo só sabe fazer isso, né? O meu, então, nem se fala. Só sabe ficar ovulando e querendo ter filho, querendo ter filho. E aí, a nossa... Quando o óvulo não é fecundado, o nosso corpo, ele se prepara para mandar embora aquele óvulo. Então, o nosso endométrio, que engrossou e começou a se preparar ali, né? Ele reveste com uma camada fofinha o nosso útero para que quando o óvulo seja fecundado e volte para o nosso útero para que para que ele seja bem recebido. Então a nossa ovulação faz isso, ela colhe o óvulo que vai virar um bebezinho. E aí essa camada do nosso endométrio, quando o nosso óvulo não é fecundado, o que é a nossa menstruação? É essa descamação dessa camada fofinha e amorosa que estava ali pronta para segurar o nosso bebê. E aí, olha só, o nosso corpo, né? Até me arrepia falar disso, porque o nosso corpo, ele se preparou para isso. E aí ele passa por esse luto. O óvulo não foi fecundado. E aí a gente então vai ter que mandar esse óvulo embora. E os nossos óvulos, eles têm, né? A gente tem um número contado. Então, se o nosso óvulo vai embora, ele não vai se refazer, ele vai embora. E o nosso corpo manda ele embora, junto com essa camada fofinha, que é o nosso sangue, né? Esse endométrio descamando. E aí é um luto que o nosso corpo passa. Então, o nosso, né, a nossa, biologicamente, a gente está passando por um luto desse bebezinho que não nasceu, que não, né, não é um aborto, é um luto desse óvulo. É legal quando a gente percebe que o nosso corpo está passando por isso, né, biologicamente, e que então a gente
emocionalmente também passa por vários lutos. E a chance de casar todos esses lutos para que seja potente, para que a gente olhe para as nossas dores e consiga mandar elas embora, né? Ou que a gente olhe a lua nova no céu e comece a ritualizar esse momento. E ritualizar, né? Quando a gente fala de ritual, é essa intenção. É muito mais do que acender uma vela, do que, né, fazer várias coisas, assim. O ritual é essa intenção. Então, quando eu olho a lua nova no céu, e eu lembro que nesse ciclo eu passei por coisas muito difíceis que eu preciso deixar morrer de alguma forma, por emoções muito profundas que eu preciso deixar elas irem. Então, né, por exemplo, eu posso acender uma vela, eu posso acender um incenso, ou sentar num lugar tranquila e intencionar esse momento de liberação, intencionar para o universo que eu tô pronta para liberar aquela dor, que eu tô pronta para que isso vá embora. E aí, sim, esse processo todo acontece de forma profunda, porque eu tenho a intenção de que isso aconteça, eu dou permissão para as minhas emoções irem embora e abrir espaço para que coisas novas aconteçam, né? Mais alguma dúvida dos ciclos? Todas bem, todas conseguindo acompanhar? Foi muito rápido, muito devagar? Opa! Tudo certo? Então, deixa eu ver, a gente tem 50 minutos e eu quero fazer uma meditação. Vamos pensar. E na jornada da heroína, hoje era o dia de, né, acho que é o 7º encontro, né, Elaine? Será que é o 7º? Não lembro agora, você tá com o livro aí? É o 7º, né? E como que é o título dele? Do 7? Eu tenho que ativar lá no celular e olhar no computador. É reencontrando o feminino? Reconciliação com o feminino. O chakra é o cardíaco, o elemento é o ar, a cor é verde e rosa, a deusa é Hera, e o filme é o Resgate do Coração, que é que a Heloísa recomenda aqui no livro. Isso, as mulheres que estão na jornada da heroína estão seguindo esse livro, que é o livro da Heloísa, que é um livro incrível que faz esse resgate, porque a jornada da heroína não sei se vocês já ouviram falar da jornada do herói, que é muito colocada em quem estuda cinema, quem estuda todos os filmes que são muito bons e que a gente olha, que fica assim, filmes que dão muito sucesso, seguem exatamente a jornada da heroína. Por quê? Porque é como se fosse um passo a passo para que a gente reencontre a nossa própria essência. Então é muito incrível, porque tem cada uma das fases que a gente precisa passar. Então, se a gente pensa, né, no personagem, se a gente olha lá para Comer, Rezar e Amar, não sei se vocês já assistiram, esse que está recomendado aí faz a mesma coisa, que é esse lugar de se perder e se encontrar. De chegar num lugar que é como se você estivesse no fundo do poço, assim. Então é aquele lugar do filme, aquele momento do filme que você já não sabe mais para onde que você vai, e aí começa uma trajetória para você encontrar a grande expansão, o momento do auge, que normalmente é o final, que é essa integração entre várias energias. E é esse livro e esse roteiro, digamos assim, né, que é um processo muito profundo da gente entender em que lugar da jornada da heroína a gente está. Porque muitas vezes a gente está no começo e muitas vezes a gente já está no final da jornada da heroína, que é esse momento de quase estar encontrando a própria essência, de quase estar se colocando no mundo com muita potência. Então, esse momento de agora, essa reconexão com o feminino. Logo depois que a gente encontra a deusa, essa energia que nos filmes muitas vezes é esse encontro com Deus, essa energia de alguma forma com algo que está fora e a gente se conecta e entende que está dentro, a gente se conecta com o feminino, que é esse momento de se conectar com os nossos ciclos, entender que a gente é cíclica e entender que tudo bem, entender que tudo bem a gente ser como a gente é e que a gente não tem que ser outra pessoa. A gente não tem que... O que a gente, quando começa a compreender os ciclos, não tem um ciclo certo, não tem um ciclo errado, não tem forma certa ou errada, não tem errado tomar anticoncepcional ou certo, não tem errado ou certo menstruar na terra, menstruar no pano, menstruar nisso, menstruar naquilo. Cada um vai ter uma forma e a sua forma, claro que você pode mudar muitas coisas conforme você vai sentindo, mas você não precisa ser diferente do que você é. Você já é incrível por ser quem você é. A mulher que você é já é a mulher que precisa estar nesse mundo
agora colocando a sua potência. Então, a verdade que a gente tem para dizer para o mundo, seja através da arte, seja através, né, da arquitetura, seja através da engenharia, seja através do marketing, seja através do que for, a nossa forma de se colocar no mundo já é a melhor forma que o mundo precisa no agora. Então é muito legal olhar para isso, que às vezes a gente vai conseguir olhar para isso com muito carinho e muita paixão, e às vezes a gente não vai conseguir olhar para isso com muito carinho e muita paixão, e vai querer ficar, né, debaixo das cobertas e que tá tudo bem. Não tem certo e errado, a gente não tem que nada, a gente não tem que... comecem a prestar atenção, quando você fala assim, eu tenho que fazer tal coisa, você não tem que nada. Começa a colocar consciência nisso, você não tem que nada, você não deve nada, não tem que nada. Tudo que você faz pro mundo tem que sair desse lugar, tem que não, né? Pode sair desse lugar do coração, do sentir, dessa expansão real do teu ser, que vem em reconhecer esse espaço feminino de ciclicidade, de fluidez. Quando a gente fala do feminino, é essa fluidez, em permitir que as coisas vão e venham, né? A água do rio, que vai, que vem, que se mexe, né? Que se coloca. Então é muito profundo olhar para tudo isso com esse carinho por quem a gente é, né? Que é muito mais do que por alguém que está fora, mas todo esse amor que a gente coloca em quem está fora, que a gente coloca em quem está dentro, né? Que somos nós. Mais alguma dúvida sobre isso, mulheres, sobre os ciclos? Alguma de vocês consegue identificar qual é o momento mais difícil do seu ciclo? Assim, se é a TPM, se é o momento da menstruação em si? Vocês conseguem identificar qual é o momento mais desafiador? Sim, não? Quietinhas? Eu senti uma diferença depois que eu tive os 2 filhos e acho que é mais difícil para mim hoje, não difícil, mas que causa mais dor, assim, é a ovulação mesmo. Uhum. Eu não tinha, e a menstruação ficou bem tranquila depois que eu tive os filhos. Antes eu tinha muita cólica tal na menstruação e agora eu tenho mais na ovulação e fico bem brava, assim. E é bem engraçado até. É interessante, né? A ovulação, uma vez, eu fiquei prestando muita atenção, assim, porque a gente começou a falar muito da menstruação, né? Então, de honrar a menstruação, honrar o sangue. E aí, normalmente, a ovulação é só, esse período de ovulação, esse período da lua cheia. Mas ele é o período onde a gente está pronta para se colocar no mundo. E às vezes a gente não sabe ainda como se colocar no mundo. E aí esse momento é como se, poxa, eu quero me colocar no mundo, mas ainda não sei como. Eu quero me colocar no mundo, mas eu não sei como fazer. E aí é como se esse óvulo ficasse perdido, né? Esse óvulo energético, assim, se a gente pensar, as nossas emoções ficam perdidas, porque eu fiz isso muitas e muitas vezes. Tipo, tá, agora eu vou começar um novo projeto. E aí eu começo e vou. Aí chega na lua nova, não era bem aquilo que eu queria. Não estava acertado com o que eu realmente queria. E aí chega a lua nova, a lua cheia de novo, eu quero um novo projeto. Então eu faço outra coisa e morre na lua nova. Porque eu não consigo dar essa continuidade, porque ainda não está alinhado com o que eu realmente sinto de verdade de fazer. Então é um grande mistério a gente conseguir alinhar essa energia da ovulação com esse fio, assim, a ser fato. E também tudo bem fazer cada ciclo diferente, não tem problema nenhum, né? Porque são processos que a gente vai vivendo e vão chegando no lugar onde a gente quer, mas às vezes a gente ainda não sabe onde a gente quer chegar. Então a gente vai entre tentativas e frustrações, buscando, até que a gente consegue alinhar exatamente a nossa ovulação com essa potência, assim, assertiva de se colocar no mundo e dizer, eu quero ir por aqui, né? Tipo, eu quero ir para Itália, eu vou para Itália, eu quero ir para não sei onde, eu vou para, né? E nessa potência, assim, é muito. E aí a gente sente, assim, nesse lugar de ter ovulado no tempo certo, assim, né? Não certo, mas no tempo da própria essência. A Carla falou que esse momento de expansão também tá o mais difícil. Por exemplo, né? Agora é inverno. Então, o inverno também é um momento diferente da lua cheia, né? São energias diferentes. Então, todo esse período de inverno já é esse período que convida para uma maior introspecção, mesmo que a gente continue cíclica,
ainda tem esse período profundo de introspecção, né? E aí também é um grande mistério a gente olhar para como que a gente se expande se tudo fora, né? Se a natureza não está em expansão, a natureza está em introspecção. Como é que a gente se coloca diante disso, né? E que também é possível, né? E a gente pode achar os caminhos de como fazer isso, mas também se permitir não estar nesse momento de total expansão, assim, né? De se permitir entender qual é o momento de sentir. E o que eu tenho feito muito, assim, é que quando eu sinto que essa energia, né, uma coisa que para mim é muito difícil, assim, ultimamente é arrumar a casa, né, fazer uma faxina, uma coisa assim, porque são 3 crianças, eu arrumo, eles bagunçam em 10 minutos. E às vezes eu tô muito animada, assim, acordo e falo, hoje é o dia da faxina, tipo, não é sempre, mas às vezes, né, eu já começo a arrumar, botar coisa no lugar. E aí, se algum deles chega pra mim, eu falo, eu não posso parar agora, porque se eu parar de fazer agora, eu não vou conseguir voltar. E aí eu tento dar um jeito de que eles se virem, né, com algumas coisas assim, para que eu possa terminar aquele ciclo. Porque, na verdade, né, o exemplo é a faxina, mas às vezes é um texto que eu quero escrever, às vezes é uma comida que eu quero fazer, é alguma coisa que eu preciso começar e terminar. E o ciclo de expansão da lua cheia fala muito disso, de começar e terminar uma coisa, porque senão a gente acumula coisas começadas e não terminadas. Então é muito importante, seja uma faxina, né, que é uma coisa pequena, seja arrumar uma gaveta, seja, né, uma comida que a gente quer fazer, e quanto mais os projetos em si, né? E finalizar é um finalizar interno, não é que a gente tem aqui, né, eu comecei um projeto e agora eu tenho que finalizar esse projeto da forma como eu tinha idealizado no começo. Não, é esse tempo interno de tipo, tô satisfeita como foi, e pronto, sabe? É esse lugar, assim. E como é difícil isso com os filhos. Nossa Senhora! É o maior, eu acho, aprendizado em olhar para essa ciclicidade. Eu parei, eu acho que assim, depois que o Lírio, né, que é o meu terceiro filho, nasceu, que eu parei de me cobrar por algumas coisas nessa questão da ciclicidade, assim. Eu queria ser sempre a mesma mãe. E sempre a mãe da lua cheia, né? Sempre a mãe que na lua cheia tá pronta, né? Eu fui com eles esses dias, a gente foi num parquinho longe pra caramba, andamos um monte, eu fui brincando com eles na rua e tal, e fazendo festa, e eles andaram uns 15 minutos. E então, eu queria sempre, eu me cobrei por muito tempo pra ser sempre essa mãe linear, porque às vezes, eu sabia que eu não tinha que ser linear, mas como mãe eu queria ser linear. E às vezes a gente tem isso, né? Aceito que eu sou cíclica, mas no meu trabalho eu quero sempre estar produzindo. No meu projeto eu quero sempre estar pronta para produzir. Sempre estar na lua cheia. Ou o contrário, que também acontece muito e comigo acontece muito. Eu quero estar sempre introspectiva. Eu quero estar sempre na caverna. Eu quero estar sempre, sempre, sempre nesse lugar. Né, de ficar comigo mesma, de não precisar me relacionar com o mundo, de aceitar esse momento. Mas aí qual que é o momento de nascer e de morrer? É legal se questionar o quanto esses momentos estão durando, né, muito ou pouco. E na maternidade eu faço muito isso, assim, de ficar frustrada de não conseguir finalizar as coisas. Exatamente. E entender que com a maternidade, um grande aprendizado que tem sido aqui para mim é o quanto o pequeno, coisas muito simples, sem expectativas, geram um ganho muito maior do que uma coisa grande que às vezes eu consigo conquistar. Às vezes é uma coisinha muito pequenininha, que eu consigo começar, terminar, e aí desafiando a expectativa, né? De ser essa mãe, né? Essa mãe, assim, que é essa lua cheia, assim, e essa coisa que a nossa sociedade coloca como mãe, essa visão de mãe, assim, né? Que na verdade, tudo bem não ser, porque ninguém é, né? A gente é o possível e a gente tá fazendo o nosso melhor sempre. Não tem nenhuma. Né? Se a gente tiver dúvidas disso, de que a gente tá fazendo o nosso melhor, não tem mais ninguém que precise dizer nada pra gente, que a gente já vai conseguir se culpar sozinha, né? O suficiente. E entender esse lugar de acolher, né, a mãe que a gente é e cuidar da mulher que a gente é e ter pequenos espaços. O que eu sinto que é muito importante é a gente ter pequenos espaços no nosso dia a dia que a gente alimenta e nutre essa mulher selvagem, né, essa mulher que se coloca, essa mulher que sonha, essa mulher que tem potência.
E, né, eu fiz um acordo com o meu marido, porque eu passo 24 horas com as crianças e eu não tenho tempo, né? Eu não tenho o meu tempo é quase nulo, assim, eu consigo fazer algumas coisas e com as crianças, porque não tem, né? Não tem esse espaço, assim, na nossa dinâmica atual. Por isso que a gente está até se mudando, porque atualmente não, a gente não tá, a gente está sobrevivendo, a gente passa os dias sobrevivendo da loucura. Então, criar pequenos espaços, pequenos acordos, mas de forma muito assertiva. Então, o nosso acordo foi: o que mais me nutre é estar entre mulheres e alimentar essa essência de troca com outras mulheres sobre esse assunto, né? Do que a gente está conversando aqui hoje. Isso me alimenta, isso me nutre. Então, eu vou dedicar um tempo exatamente para isso. E agora, por exemplo, estou escutando o Lírio, que está chorando, porque, né, já é hora de dormir, as crianças devem estar assistindo filme, e eu não me sinto, eu já me senti muito culpada por isso, por não estar acolhendo, por não estar fazendo. E assim, eles têm que se virar. É o momento que a gente acertou, é o meu momento. Então, ok, vai chorar, tudo bem, né? O Lírio, agora eu escutei o chorinho dele, mas ele tá com o pai dele, não tem ninguém melhor nesse mundo para ele estar agora. Pronto, tá resolvido. E esse desapegar também é muito recente para mim, assim, né? De deixar que as coisas fluam como tem que ser, assim. E da melhor forma, porque a gente precisa se nutrir. A gente passou, talvez, 20, 30 anos sem saber o que nutre o nosso coração, né? A gente acha que, às vezes, comprar uma coisa pode nutrir, comer uma coisa pode nutrir, mas o que nutre realmente a nossa alma, às vezes a gente não sabe. Então, essa descoberta é muito, muito importante. Que, às vezes, é uma coisa muito pequenininha que vai nutrir uma semana inteira, assim. Meninas, mulheres, esse assunto rende muito, né? Tem muita coisa sobre nós, assim. E eu sinto que nesse momento, quando começou a pandemia, assim, eu senti muito, né? Eu tava no Brasil, tava em Florianópolis, e a gente ficava muito preocupado, muito tenso, né? Ainda fica com tudo que estava acontecendo, pensando nas pessoas, pensando nesse lugar de recolhimento que todo mundo precisou ficar, assim. E de olhar para tudo que estava acontecendo. E teve um dia que eu senti muito forte o quanto esse chamado do feminino nesse momento é muito profundo, porque ao mesmo tempo que existe esse chamado profundo do feminino, as mulheres estão em casa sobrecarregadas. As mulheres estão com o trabalho, com a criança, com ideias, com toda a sua potência, com tudo que quer colocar no mundo. Então tudo se acumulou. Tudo, né? Tá muito ainda enraizado na mulher. E se a gente não descobre esses pequenos espaços de nutrição e não se coloca nesse lugar de fazer acordos sinceros e verdadeiros com as pessoas que estão ao nosso redor, ou então abrir mão de algumas coisas, né? Né, assim, de encontrar, se responsabilizar pelo próprio processo. Porque às vezes é mais fácil a gente ficar num lugar de, puxa, tá difícil demais e eu não sei como sair disso, do que colocar uma postura proativa de agora eu vou por aqui e se quiser vamos juntos, se não quiser vai dar um jeito, né? Assim, eu faço isso com as crianças. Agora eu tô, sei lá, vou dançar. Querem dançar, dança comigo, não quer dançar aqui. O dançar foi a forma que a gente descobriu também de nutrição familiar, assim, né? Eu e as crianças, foi esse lugar. Quando eu tô muito mal, principalmente na lua nova, e que eles precisam de uma atenção que eu não consigo dar, eu boto aquelas lives da Morena Cardoso, que ela fez uns bailinhos. E assim, né, ela é muito potente e ela coloca umas músicas e é muito legal. Então eu coloco e as crianças piram dançando e eu consigo fazer, é quase que uma meditação muito louca assim no meio deles. E às vezes é o que a gente precisa, porque me nutre, então eu consigo fazer várias reflexões ao mesmo tempo que eu tô dançando e eles estão dançando, curtindo, achando que é festa. E eu tô num espaço profundo de meditação. Então é bem importante a gente saber o que nutre cada uma de nós, assim, qual é, às vezes é uma viagem que a gente faz, às vezes é um filme que a gente assiste, mas é aquele momento que nutre e, assim, não dá para abrir mão disso. Não dá, isso não é negociável. Sabe o que não é negociável para cada uma de nós? E encontrar essa potência é encontrar esse lugar de o que a gente não negocia com mais ninguém. A gente não abre mão
de fazer, né? Qual é a coisa que a gente não abre mão de fazer, assim. Então é legal olhar para isso.